Estamos chegando no último episódio da nossa série Objetivos, vivendo os planos de Deus para as nossas vidas. Eu quero te relembrar, antes de nós lermos o texto proposto essa noite para expormos a palavra de Deus, o que nós já conversamos. Primeiro domingo de janeiro nós conversamos sobre o chamado que Moisés teve da parte de Deus. E nós entendemos que... Obrigado, Senhor. E nós entendemos que muitas vezes os planos que nós temos para a nossa vida não são os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes os planos de Deus para a nossa vida vai tirar a gente de uma situação confortável, vai colocar a gente num lugar talvez que não seja o lugar que a gente mais quisesse estar, mas com certeza vai trazer a paz que excede todo entendimento. E nós percebemos ali que Deus trabalhou na vida de Moisés 40 anos, cuidado ali no Egito como um egípcio, conhecendo a cultura daquele povo, depois 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, e depois retornando ao Egito para tirar o povo, e depois mais 40 anos com o povo até a entrada na terra prometida. Conversamos também sobre os propósitos de Deus para mim e a sua vida. Nem sempre são os propósitos mais agradáveis, como conversamos no domingo passado, que muitas vezes a gente murmura daquilo que a gente tem. Acontece qualquer problema, qualquer dificuldade na nossa vida, a gente já vai reclamar e não aceita o cuidado, o carinho e o ensinamento que Deus tem para com a nossa vida. A gente tem que confiar e descansar que Deus, Ele permite as coisas para que o caráter da gente como cristão seja transformado mediante as situações da vida. Nem sempre vão ser coisas gostosas, e como eu fiz questão de frisar, não quer dizer que Deus está lá no céu querendo o seu mal. Pelo contrário, Ele é um Pai bondoso, misericordioso, que está pronto a estender a sua mão para nos ajudar. E quando nós sofremos, Ele sofre junto. Quando nós passamos pelas dificuldades, Ele passa junto com a gente, porque Ele é um Pai amoroso. Mas sempre relembrando que a nossa vida muitas vezes vão ter dificuldades, mas nessas dificuldades a gente vê que Deus tem cuidado da gente. E aí eu fiz um desafio para você pensar, olhar para trás e pensar: será que a gente tem muito mais motivos para agradecer a Deus, ou muito mais motivos para pedir e reclamar do que Deus tem feito em nossas vidas? E aí eu tenho certeza que você foi para a sua casa, e eu acho que quase que unânime nós teremos muito mais motivos para agradecer, principalmente pela salvação que Deus nos deu, por misericórdia, por amor, um presente pela graça de ter enviado o seu único Filho Jesus e ter nos escolhido, nos tirado do lamaçal de pecado. Então só por isso nós teríamos que ser eternamente gratos, mas Deus, Ele dá muito mais do que isso, e Ele nos concede vida, e vida em abundância eterna. Também entendemos que as coisas às vezes têm consequências, né? Moisés, ele era um líder levantado por Deus, mas ele passou dificuldades com o povo. E quando ele passou por dificuldades, ele foi buscar a resposta vinda de Deus, e não no seu entendimento, né? E aí, lembrando em Provérbios que o coração do ser humano, o homem, ele faz planos. Então eu tenho um plano para amanhã. Meu plano para amanhã, aliás, eu tenho um plano para hoje e para amanhã. Eu tenho um plano de terminar o culto, ter uma comunhão com os irmãos, depois eu vou para casa com a minha querida esposa, jantar, depois tomar um banho e dormir. Esse é o plano que eu tenho. Agora, se isso vai se concretizar, isso a gente vai saber com o decorrer do tempo, porque a resposta certa vem do Senhor. Então sim, nós temos que planejar, temos que pensar no que temos de objetivos, mas principalmente colocando nas mãos de Deus, dizendo: o Senhor está na frente, é o Senhor quem vai me guiar naquilo que vai glorificar o seu nome. E muitas vezes, né, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas essas coisas nem sempre são as coisas que nos agradam, mas são as coisas que fazem com que a nossa vida seja mais parecida com a vida do nosso Mestre, que é Cristo Jesus. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 31. E aí você vai ler comigo do versículo 22 ao 30. Se você quiser ler no slide, quiser ler na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular, fique à vontade. O importante é que você acompanhe essa leitura, para que a gente possa entender o que Deus tem para nos falar essa noite através da sua palavra. Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 22 ao 30.
Deuteronômio 31, do 22 ao 30. Deuteronômio 31, do 22 ao 30. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei no livro, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte? Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Até aqui. Já deu para perceber que Moisés está o quê? Passando o bastão para Josué. E essa noite, o tema que eu tenho para essa noite, para essa pregação, é a paz e a certeza do objetivo de Deus se completando em sua vida. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu vou executar algo, depois que eu termino aquilo que eu tinha me proposto a fazer, me dá uma alegria muito grande. Por exemplo, me propus a ir para a 25 de março e voltar e comprar isso. Aí eu pego, saio da minha casa, entro no trem, vou até a 25 de março, compro o que tem para comprar e volto. Aí eu chego em casa e falo: dever cumprido. Ou quando você se forma numa sua escola, na faculdade, quando você pega o diploma na mão assim, fala assim: dever cumprido, né? Quando a gente, não sei, né, mas a gente consegue levar até o altar a amada querida, você fala assim: dever cumprido, consegui casar com a mulher que eu amo, né? Tudo isso a gente tem aquela alegria quando a gente executa aquilo que a gente programou para fazer. É muito bom isso, mas a gente tem que ter uma paz e a certeza que o objetivo de Deus está se cumprindo na nossa vida. Porque muito mais do que a paz que a gente tem de executar algo, né, no seu trabalho, na sua faculdade, com seus amigos, você se comprometeu a buscar e levar alguém e conseguiu fazer isso, é o que Deus tem para a sua vida. E aí, né, o dever cumprido, eu fiz questão de colocar aqui: dever cumprido, adjetivo que se cumpriu, executou, executado, feito, projeto cumprido, que atendeu aos requisitos, que correspondeu ao desejado, satisfeito, tarefa cumprida, dever cumprido, que atendeu aos requisitos, que correspondeu ao desejado, satisfeito. Eu acho que aqui é muito legal, que atendeu aos requisitos, né? Pensando na vida espiritual, e a gente vai conversar um pouco e tirar algumas lições sobre este texto a partir dos versículos, mas para que a gente entenda a questão do dever cumprido, que aquele que cumpre o dever é aquele que exerceu algo do qual ele foi requisitado a fazer. E aí, mais uma vez, eu quero deixar uma pergunta antes de começar a explanar o texto: quando executamos algo e chegamos ao fim, realmente sentimos
ter sido bem feito? Confesso aos irmãos que por várias vezes, de diversos modos, em diversas situações, já fiz coisas pelas coxas, como a gente diz aí, né? Pela metade, meia boca, né? Deu, passou, mas não era o melhor, não sentia aquela sensação de dever cumprido. E quando nós executamos as situações, será que a gente tem a certeza de que a gente está bem e está em paz com Deus? E tem o sentimento de ter sido bem feito? E por que eu estou falando tudo isso? Porque aquele que é crente, aquele que ama a Deus, tem que dar o seu melhor em tudo. Como eu já disse aqui outras vezes, não tem uma divisão. Aqui no trabalho eu sou um trabalhador, em casa eu sou um marido crente, aí eu vou jogar bola, eu sou meio crente, aí eu venho para a igreja, agora eu coloco roupa de crente, Bíblia de crente. Não tem. Você é cristão, você é filho de Deus 24 horas por dia. Então, onde quer que você esteja, você tem que fazer: eu fiz o meu melhor, eu cumpri o objetivo, o requisito que eu tenho como filho de Deus na minha vida. E primeira coisa no versículo 22 que a gente vê é que Moisés tem um sentimento de dever cumprido. Por quê? Olha o versículo 22. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. Ele percebeu que tudo que Deus tinha para a vida dele estava se cumprindo e que ele tinha que passar o bastão. Ele está se sentindo tranquilo em passar o bastão. Temos sempre que pedir o direcionamento de Deus para entender os seus objetivos. Ele mesmo nos criou e o sentimento de terminar algo de maneira satisfatória vem de Deus. Então, pensando nos nossos dias, vamos tentar contextualizar isso. Como que eu vou ter a certeza de que eu tenho que mudar o foco da minha vida? Como eu vou ter a certeza de qual é a profissão que eu devo exercer? Como eu vou ter a certeza de que quando eu executei alguma tarefa, eu estou com aquele sentimento de dever cumprido? É Deus quem vai te dar isso. Assim como Ele deu para Moisés, Ele vai dar para você, para mim e para qualquer um que é filho dele. E como não lembrar quando eu era pequeno, e minha mãe falou assim: Felipe, preciso que você lave o banheiro para mim. E aí eu ia lá lavar o banheiro, deixava o banheiro certinho, e ela vinha inspecionar o banheiro para ver se eu tinha cumprido com os requisitos daquilo. E só depois do aval dela, beleza, está liberado. Sabe por que ela fazia isso? Porque quantas vezes eu deixei pela metade, falei que tinha lavado o banheiro, e aí já estava fazendo milhares de outras coisas. E esse aval, tá tudo bem, realmente, você está cumprindo e cumpriu aquilo que você tinha que fazer aqui nesse lugar, aqui no seu trabalho, aqui na sua família, e pensando a longo prazo, né? Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, não sei se ninguém sabe, mas eu não sei se você já parou para pensar em assim: puxa vida, o tempo de vida que eu tiver aqui, eu preciso cumprir aquilo que Deus tem para mim e não o que eu tenho para mim. Porque senão é desperdício, é correr atrás do vento. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente começa a perceber aqui que Moisés está realmente com o sentimento de dever cumprido. Ele já está começando a querer capacitar outras pessoas, está querendo passar o bastão, está com o sentimento de dever cumprido. Eu queria ler com você Salmo de número 139, do versículo 13 ao 17. Salmo 139, do 13 ao 17. É um salmo muito conhecido, mas eu preciso te relembrar. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Sabe o que significa? Que Deus, Ele sabe exatamente para o que Ele te criou, primeiramente para a glória dEle, mas Ele vai te capacitar, te direcionar através da palavra de Deus, na onde Ele quer que você esteja e o que Ele quer que você esteja fazendo. O problema é que a gente acha que o chamado é só para ser pastor.
A gente acha que ele teve um chamado ministerial, o Felipe agora ele é pastor. Legal, bacana, é um chamado realmente. Mas por que para ser médico você não encara como um chamado de Deus para ser um médico, uma enfermeira, uma engenheira, um engenheiro, um pedreiro, uma pessoa que mexe com obra? Por quê? Foi Deus quem te formou, foi Deus quem te criou. Antes de você existir uma substância. E Deus já sabia exatamente todos os dias da sua vida. O problema é que a gente muitas vezes não sente o sentimento de dever cumprido, porque nós estamos buscando os nossos interesses na nossa vida. Aí você pensa, cara, quanto o seu salário é para a glória de Deus, ou é porque eu estou preocupado com as minhas coisas, as coisas que eu gosto? Domingo, dia do Senhor, dia de estar na casa de Deus, eu me importo mais com o meu bem-estar, com a minha preguiça, o que for, ou me importo estar na casa de Deus? Estou no trabalho, posso ganhar um pouco a mais fazendo talvez o que não é o mais correto, mas ninguém vai ficar sabendo, né? E principalmente quando a gente cumpre aquilo. Eu sei que a vida é feita de etapas, como Moisés teve 40 anos sendo trabalhado no Egito, depois 40 anos ali com a sua esposa cuidando das ovelhas, e depois 40 anos sendo líder do povo de Deus. Mas dentro dessas etapas tinha um grande objetivo. E essa preparação, nessas pequenas etapas, Moisés foi se dispondo a estar aos pés de Deus, aos pés do Senhor. E aí, talvez se você olhasse para Moisés no começo da sua vida, ele não executava as coisas, com um requisito satisfatório a Deus. Os requisitos de Moisés no começo da vida não eram nem um pouco satisfatórios para Deus. E os meus requisitos também nem um pouco satisfatórios. Mas ao passar da caminhada, quanto mais você ama a Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você tem intimidade com aquele que te ama e que te salvou, você vai tendo cada vez mais requisitos para entender o objetivo de Deus para a sua vida. É simples. Tenho 28 anos. E a cada dia que passa eu consigo entender mais claramente o que Deus tem para a minha vida. Não porque eu sou bom, não porque eu mereça. Não mereço. Mas por misericórdia, através da leitura da palavra, através de conversar com pessoas que amam a Deus, ouvi-las, aceitar as críticas construtivas, nós vamos entender os objetivos que Deus tem para se cumprir na sua vida. Então, no final diz assim: que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Será que a gente pode, se a gente chegasse ao final, e a próxima coisa que a gente vai, o próximo ponto é terminar bem, porque começar bem é bom, mas terminar bem é o mais importante. Será que realmente a gente pode dizer que é precioso para a gente o que Deus pensa, o que Deus tem de objetivo para a nossa vida? Você se preocupa realmente? E só para relembrar uma coisa que eu sempre falo, mas não posso deixar passar batida, a gente gosta de pedir o direcionamento de Deus para as coisas grandes. Vou trocar de carro, o carro é uma coisa meio cara, né? Senhor, vamos colocar em oração para ver se é isso que Deus quer. Vou comprar uma casa, meu Deus, vai zerar minha conta, eu vou entrar numa dívida de 30 anos, vamos colocar nas mãos de Deus. Mas agora eu vou no shopping, no McDonald's, gastar uma casquinha que é R$2, nem sei, faz tanto tempo que eu não chupo uma casquinha no McDonald's, deve estar uns R$2, R$2,50, né? Eu não pergunto para Deus se é o melhor. Eu vou na loja comprar roupa, será mesmo que eu estou precisando? Você acha que é isso que Deus quer para mim? Eu estou em paz com isso. O problema é que a gente gosta de pedir ajuda de Deus quando nós não conseguimos lidar com as consequências das nossas decisões sozinhos. Então, se as consequências das nossas decisões eu não vou conseguir mais lidar com elas, aí está na mão de Deus. Mas na verdade, nada da nossa vida está no nosso controle. E tudo nós temos que pedir o direcionamento de Deus. E não só quando nós não conseguimos mais lidar com as consequências das nossas decisões, porque as nossas decisões têm que estar baseadas naquilo que Deus tem para a gente, e não para o que eu tenho para mim. E essa paz de ter a certeza do sentimento de dever cumprido vai vir da parte de Deus para você. E essa paz que excede todo entendimento vem do Espírito Santo. Então,
e aqui algumas vezes o pastor Marcos já falou, que a definição de sucesso para o mundo é uma, mas para a gente que é filho de Deus é totalmente outra. Porque talvez para o mundo o sucesso é ter a conta cheia, é eu ter 3 carros importados, ter um emprego dos sonhos. Isso é um sucesso para o mundo. Mas esse é um sucesso para as pessoas que amam a Deus? Porque talvez eu, Felipe, eu posso dizer isso tranquilamente, eu poderia ter o melhor carro do ano, estar numa empresa como um chefe, mas eu não teria a paz de saber que Deus está cumprindo os propósitos que Ele tem para a minha vida. Porque cada dia que passa, eu vou buscando, Ele vai me direcionando onde Ele quer que eu esteja. E assim é com você, assim é com todo aquele que é filho dele. E Deus, Ele sabe, Ele cuida, Ele direciona. E como eu disse, o versículo 23 ao 26 vai dizer: ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Terminar bem. Quantos começaram muito bem? Como não lembrar do meu querido pai, na sua escrivaninha, com alguns livros, eu era muito pequeno ainda, com alguns livros do Caio Fábio expostos na sua escrivaninha, e aos prantos, às lágrimas, ele chorava, falando assim: Senhor, tem misericórdia dele. Um líder explosivo, que levou multidões, e também fez com que multidões, através do seu mau exemplo, caíssem. Claro que a gente sabe que nós temos que estar sempre firmados na rocha que é Cristo. Começou muito bem, um meteoro. Eu poderia citar tantas outras pessoas que começaram muito bem, pessoas do mundo religioso, pessoas do mundo corporativo, se assim podemos chamar, que começaram bem, caminhavam bem, estavam indo bem, mas se perderam no meio da caminhada. E Moisés, apesar dos seus altos e baixos, apesar de ir ali no deserto, descumprir uma ordem de Deus, envergonhando Deus na frente do seu povo, batendo na pedra quando era só para falar para a pedra, para sair água. Este mesmo Moisés, ele entende que chegou o seu tempo, está com paz, o dever cumprido, o objetivo cumprido, mas ele quer terminar bem a sua caminhada. E o que ele está fazendo? Ele está começando a falar com os levitas, para que eles levassem a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro. Ele está escrevendo aqui uma canção, para que seja lido e para que depois o povo não tenha como dizer que ele não avisou, porque o povo era rebelde, o povo era um povo longe de Deus, o povo era um povo teimoso. E aí ele diz assim: tendo Moisés acabou de escrever integralmente as palavras deste livro, ele entrega aos levitas. Quem que eram os levitas? Vocês lembram quem eram os levitas? Aqueles que cuidavam da parte dos cânticos de Israel, né? Eu não sou um exímio cantor, e eu sei disso, mas tinham cuidado de saber que aquele povo, aqueles líderes que levavam a adoração, ajudavam na adoração. Moisés está passando o bastão ali para eles e falando algumas coisas para eles. Assim: tomai este livro da lei e põe-o ao lado da arca da aliança do Senhor. Por que ao lado? Porque as tábuas dos 10 mandamentos estavam dentro da arca, mas este livro da lei estava ao lado da arca da aliança. E ele está ali colocando algumas coisas, depois a gente vai ver algumas coisas que ele coloca, mas ele está terminando bem. Ele faz questão de fazer um cântico e mostrar algumas situações para que o povo não possa depois dizer algo contra ele e contra Deus também. Então ele tem a preocupação de, na hora que ele está saindo de cena, ele ter a certeza que o objetivo de Deus para a vida dele em relação ao povo estava se encerrando, mas que o objetivo de Deus ainda era entrar na terra prometida e continuar cuidando do povo. E por saber deste objetivo maior,
Ele está capacitando, está deixando tudo às claras, está deixando tudo do melhor jeito possível. E aí eu quero ler com você, né? Como não lembrar do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Está chegando nos meus dias, está acabando. Eu estou tranquilo com isso. Mas o objetivo maior é quando Cristo voltará. E Ele agora sim será o único Rei de todas as nações. E Moisés está percebendo que está chegando o fim da sua linha, da sua vida. Está chegando o fim da sua liderança como povo. Mas ele está deixando tudo da melhor maneira possível para que redunde isso na glória de Deus, sabendo que a nova Canaã, que é quando Cristo virá. Então dá para a gente fazer esse link perfeito com o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo: eu estou tranquilo, eu estou em paz com o meu coração. Lembra o sentimento de dever cumprido? Eu estou em paz com o meu coração, eu estou bem. E estou deixando para que o objetivo maior seja cumprido através de outras pessoas. Lá em Josué, e como a gente não pode esquecer, né? Josué 1,9, quando Josué recebe o chamado de Deus, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, do mesmo jeito que Moisés está tranquilo, em paz, Deus está falando para Josué assim: eu estou com você, fica tranquilo que agora eu vou te capacitar, eu que te chamei, e eu vou mostrar o que eu tenho para a sua vida. Ciclos na vida se abrem e se fecham, é natural, né? Hoje eu não vou mais para a escola, continuo estudando de uma outra maneira. Se fechou, terceiro colegial, faculdade, assim vai, eu sei disso, mas o objetivo maior é os planos de Deus sendo cumpridos na sua vida. E todas as vezes que a gente pensar em fraquejar, a gente pode dizer assim: foi o Senhor que me chamou para isso, não fui eu não sou bom mesmo, eu sei que se for depender de mim, não adianta. Mas foi Deus que me colocou aqui, e confesso aos irmãos por diversas vezes, antes de ser ordenado, depois de ordenado, às vezes chorando a Deus, orando, falando assim: Deus, acho que o Senhor errou, acho que não era eu. Olha as coisas que estão acontecendo, acho que não vou dar conta, acho que isso não vai dar certo. E a voz de Deus é: Felipe, eu te chamei, o meu nome é grande, não é com você, você vai dar o seu melhor e o resto, é comigo, eu vou te capacitar. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, talvez você está fazendo, não, eu tinha certeza que era de Deus para eu estar aqui, porque Ele me direcionou, e eu chego aqui e não vou dar conta, não vai dar certo. Vai acontecer isso, mas aí é Deus te falando assim: ser forte, corajoso, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Mas é claro que você tem que estar vivendo uma vida de intimidade com o seu Salvador, porque senão muito facilmente você pode ser enganado pelo seu coração. Mas quando eu estava preparando a pregação, eu fiquei pensando: se Jesus me chamasse hoje, saindo daqui eu sofresse um infarto, batesse um carro, morresse, poderia ter a certeza de que eu dei o meu melhor para que os planos de Deus na minha vida fossem cumpridos? Poderia dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. É um homem de Deus tendo a certeza que agora ele está tranquilo para se encontrar com o seu Salvador, porque mesmo sendo pecador, ele tem a certeza que o objetivo que Deus tinha para ele aqui neste mundo caído estava sendo executado da melhor maneira possível. E ele mesmo diz, ele bate no peito, não é por orgulho, diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo.
Isso não é orgulho, isso é porque ele sabia que ele estava dando o melhor dele na caminhada com Deus. Ele estava dando o melhor para que os objetivos de Deus aqui na terra fossem cumpridos. E é como eu disse, é um privilégio poder participar disso. Porque nós não temos o poder de frustrar os planos de Deus e a sua soberania. Mas nesse privilégio, nessa responsabilidade, precisamos terminar bem. Quantos corriam bem? Quantos? E quero convidar você a pensar. Hoje, se Cristo voltasse, ou você fosse chamado à presença dele, como seria? Você teria certeza de saber assim, realmente eu dei o meu melhor para a glória de Deus? Ou me preocupei tanto com as minhas coisas, fui deixando Deus de lado? E eu estou falando em salvação, porque salvação nós sabemos que é por graça, é um presente, não é mérito. Mas essa misericórdia também tem sua responsabilidade de saber que você está dando o melhor pelo Evangelho. Deus não vai te cobrar por aquilo que Ele não te capacitou. Deus não vai me cobrar por aquilo que Ele sabe que eu não dou conta. Ele não vai me cobrar por isso. E nem vai te cobrar por isso. Mas aquilo que Ele sabe, que Ele te capacitou e que Ele te chamou, Ele vai te cobrar. Estar em paz hoje para abraçar seu Salvador e falar assim: Jesus, mesmo sendo pecador, eu dei o meu melhor para que os seus objetivos da minha vida fossem cumpridos. E Moisés mostra claramente isso. Ele está querendo terminar bem a sua caminhada, querendo deixar tudo em ordem, e agora ele prepara outros para que o objetivo final de Deus seja completado. Talvez, e como eu disse, já falei isso algumas vezes, talvez o ministério que Deus tem confiado a mim, pastor Marco, pastor Everson, a todos do conselho, talvez tudo que nós colocamos em oração, sonhamos, pedimos a Deus, entendemos que é da parte de Deus, talvez nós não vejamos os frutos. Talvez Deus nos permita, e já tem permitido para a glória dele, mas ter a certeza de que nós estamos cumprindo os objetivos de Deus para as nossas vidas e para a vida da igreja é saber que o objetivo de Deus é muito maior do que simplesmente algo mesquinho da minha parte. Então talvez daqui 2 anos a gente veja um fruto muito grande daquilo que a gente tem entendido que é da parte de Deus, mas talvez seja daqui 40, 50, 100, 200 anos, eu não sei quando Cristo voltará, talvez eu já esteja morto. E digo isso com a maior tranquilidade, que os irmãos que conhecem, e eu posso dizer isso, não por mérito do meu pai, nem por mérito meu, não é nada disso, mas até hoje, já fazem 20 e poucos anos que meu pai saiu aqui da igreja, e até hoje ecoam coisas que ele fez. Sabe o que significa? Significa que ele está entendendo que o objetivo de Deus para a vida dele é dar o melhor dele, e assim por diante. Tenho certeza que quando a gente não estiver mais aqui, eu, o pastor Marco, isso vai acontecer porque a gente tem a certeza que a gente está dando o nosso melhor para Deus. Independente qual seja o tamanho do propósito de Deus para esse objetivo ser cumprido, eu entendo qual parte dessa maquinagem eu sou e dou o meu melhor. E aqui acontece agora com Moisés, a partir do versículo 27, porque conheço a tua rebeldia, ele sabe o povo que ele me dava, e a tua dura serviço, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Então ele sabe o povo que ele cuidou ali há muito tempo. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Ele está capacitando as pessoas para que ele possa morrer em paz com Deus, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedeis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Versículo 30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. O que isso significa? O objetivo de Deus para a vida de Moisés havia se encerrado,
Mas Moisés entendeu o plano maior de Deus e, mesmo sabendo que havia chegado a sua hora, deixa pessoas preparadas para lidar com o povo. Ele sabia o povo como era rebelde. Ele prepara os anciãos, as pessoas mais velhas. O que são anciãos? Pessoas mais experientes, pessoas mais velhas. E está relembrando: ó, esse povo é rebelde. Ainda mais depois que eu morrer. Se eu vivo, eles já faziam tanta coisa errada. Quando eu morrer, o negócio vai degringolar. Então vocês fiquem atentos, fiquem espertos. Estou deixando isso aqui escrito para que vocês saibam como lidar com essa situação. E aí, como não pensar em Mateus 24, 42 ao 44? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Temos que estar preparados todos os dias. Temos que estar tendo a certeza de que um dia o objetivo final é Cristo voltando e levando a sua igreja. Deus tem um plano, um objetivo para cada um de nós. Ele nos criou, nos formou e nos usa em seus desígnios. Porém, o fim deste plano é a volta dele em glória para nos levar ao céu. Por isso, façamos o que nos é proposto, sempre entendendo o objetivo maior e principalmente nos preocupando em ensinar e amar para que outras pessoas possam fazer parte deste objetivo. Sabe o que significa? O maior objetivo que Deus tem, através da pessoa de Cristo Jesus, é um dia voltar, instituir novos céus e nova terra, julgando vivos e mortos, e aqueles que são filhos de Deus serão agora glorificados e viverão eternamente uma vida eterna com Cristo Jesus, sem pecado, sem dor, sem pranto, sem nenhuma consequência do maligno. E principalmente, o diabo, o príncipe deste século, não terá poder nenhum sobre nós. Só que enquanto isso não acontece, nós temos que buscar os objetivos que Deus tem para que eu e você glorifiquemos a Ele, ensinando pessoas para que outras pessoas conheçam a Cristo e que outras pessoas possam fazer parte desse objetivo maior que é a volta de Cristo e engrandecer o nome de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Parece fácil, mas para que isso aconteça, você precisa todos os dias da sua vida renunciar os seus desejos. Talvez Moisés, como eu disse, ele queria ficar cuidando de ovelha até morrer. Talvez era isso que ele queria. Talvez o desejo do Paulo Gerson, meu pai, lá atrás, o desejo do coração dele, humanamente falando, talvez fosse continuar trabalhando na fazenda que ele trabalhava. Mas Deus falava assim: não é isso que eu tenho para o Senhor, não é isso que eu tenho para você. Vai para o seminário, estuda, se capacite, que eu quero você em tal lugar. Durante 11 anos ele entendeu que era para estar aqui. Deus o levou para outro lugar e assim por diante. Mas ele entendeu o objetivo final: glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus, um dia ele voltando e levando todo esse povo. Mas enquanto isso não acontece, precisamos ter a certeza de que estamos caminhando bem, correndo bem, buscando terminar bem. E quando a gente começar a perceber, Deus vai dar a paz e vai te dar o direcionamento, que o nosso tempo aqui está chegando. Não é que eu estou dizendo que Deus vai aparecer para você de uma forma miraculosa e falar assim: ó, chegou sua hora, você vai bater as botas. Talvez vai ser repentino. Talvez vai ser repentino. Mas mesmo sendo repentino, você vai ter a certeza, não assim: combati o bom combate, guardei a fé, estou aqui na tua presença, Senhor, porque os teus objetivos foram cumpridos na minha vida. E até mesmo na nossa morte, ter a certeza que os objetivos de Deus foram cumpridos em nossa vida. É muito diferente você ir no velório de alguém que conhecia Cristo Jesus como Salvador e alguém que não. Eu já tive a oportunidade de ir nos dois. Aquele que viveu a vida longe de Deus, não entendendo os objetivos e propósitos de Deus para a sua vida, entendendo que o final e o maior propósito de Deus é a glorificação dos santos.
é algo que é um desespero que não tem fim. Sabe por quê? Porque acabou ali. É um adeus. Mas para aqueles que têm a Cristo Jesus como Salvador, é um até logo. E a gente olha para aquele corpo ali já sem vida, mas sabendo que o Espírito está diante do Pai. E não só isso, a gente pode olhar e falar assim: esse homem ou essa mulher se dispuseram nas mãos de Deus, para enquanto Deus os concedeu vida, glorificar a Deus com a sua vida. Errar, pecar, faz parte, porque somos pecadores. Mas principalmente, como lidaremos com isso? Como entenderemos o que Deus tem a trabalhar na nossa vida? É o primordial. Moisés foi chamado, nós somos chamados. Se você está aqui hoje, você foi chamado para estar aqui, por Deus. Eu não sei se você entrou nessa igreja tendo a certeza de que Cristo Jesus é o seu Salvador. Eu não sei. Você sabe. Talvez você já tenha essa certeza, mas em algum tempo do seu caminhar, você esqueceu de colocar as vontades e a glória de Deus em primeiro lugar na sua vida. E você precisa colocar novamente diante de Deus, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor guie os meus caminhos, porque hoje eu não estou em paz com tudo que eu tenho feito. Eu não estou em paz sabendo que eu tenho doado a minha vida para a Tua glória, no meu emprego, no meu namoro, no meu casamento, como filho, como irmão, como pai, como mãe. E peça que Deus mostre aquilo que Ele tem para você, onde Ele quer que você trabalhe, onde Ele quer que você seja a bênção. Onde você estiver, se tu a bênção. Conclui então dizendo: o objetivo de vida do cristão é glorificar a Deus. Como aprendemos nessa série, devemos ouvir o chamado de Deus, atendê-lo com reverência, nos mantendo firmes em meio às dificuldades, aprendendo o que Deus quer nos ensinar, para termos a convicção de que combatemos o bom combate e termos a paz de dever cumprido em nosso coração, sempre mostrando aos outros o objetivo maior, que é a glória dele. Mostra aos outros que o objetivo da sua vida é Deus ser visto. Deixa eu chamar a equipe de louvor para cantar o último cântico. Que você pense, se você tem tido essa paz, se você tem um sentimento de dever cumprido até aqui, coloque diante de Deus dizendo: Pai, eu quero ter uma caminhada e terminar bem, e quero principalmente fazer o seu nome grande. Que Deus os abençoe.